Olá a todos meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus, nosso Mestre, nos envia no dia de hoje. Nós precisamos alimentar o nosso espírito todos os dias, como a gente alimenta a nossa carne, né, com pão. Nós precisamos alimentar o nosso espírito com o pão espiritual, que é a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra, quando a gente ouve a palavra, nós estamos alimentando o nosso espírito, pois nós precisamos fortalecê-lo, né? E a gente fortalece orando, lendo a palavra, jejuando, cantando louvores, estando na presença de Deus, né? Quanto mais a gente busca as coisas de Deus, mais o nosso espírito vai ficando fortalecido. Da mesma forma que quanto mais a gente alimenta a nossa carne, a nossa carne vai estar fortalecida. Então a gente precisa alimentar os dois, não só a carne, mas o espírito também precisa ser alimentado. Amém? E a devocional do dia de hoje se encontra aqui no livro de Salmos. E curte, comenta e compartilha, né? Para que o canal possa se expandir, crescer, né? Porque quanto mais curte, mais o YouTube vai espalhando para mais e mais pessoas. A devocional se encontra aqui no livro de Salmos, o capítulo 91, o famoso Salmo 91, né? E o versículo 11 que vai dizer assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Amém? Aqui fala, o título desse capítulo é a segurança daquele que se acolhe em Deus. Esse versículo fala especificamente, tem pessoas que falam que esse salmo foi escrito para Jesus, né? Mas também serve para nós, porque esse versículo fala do momento em que Jesus estava sendo tentado lá no deserto, né? Por Satanás, que Jesus passou 40 dias no deserto e Satanás foi tentar Jesus. Então ele levou Jesus à cidade santa, a cidade de Jerusalém, no pináculo do templo, né, que era um lugar bem alto, e falou para Jesus se lançar dali, né, se jogar, porque se Jesus fizesse isso, Deus iria enviar anjos, como aqui falou a palavra, e guardaria Jesus, sustentaria Jesus, não deixaria ele cair, né? Então, Satanás estava ali tentando a Jesus para que Jesus caísse nas armadilhas dele. Mas Jesus estava fortalecido em espírito, né? Como eu falei aqui do alimento espiritual. Jesus se fortalecia em Deus, Deus que era a força dele. Então Deus o guardou das tentações, o livrou das tentações, né? O diabo tentou ele de várias formas, mas Jesus sempre respondeu e respondeu através da palavra, porque o diabo conhece a palavra do Senhor e ele sempre vai tentar as pessoas usando a palavra. É o que está acontecendo hoje em dia, né? Muitos falsos profetas estão se levantando e usando a palavra de Deus de forma errada, infelizmente. E aqueles que não se alimentam da palavra, que não conhecem a palavra, infelizmente estão caindo nessas armadilhas do diabo, né? Dos falsos profetas. Então, ele tentou Jesus e Jesus não caiu na tentação de Satanás, né? Porque o Senhor Deus o guardou e o livrou. E Deus faz isso com as nossas vidas, quando a gente tem a nossa vida em Deus, quando a nossa segurança está em Deus, Ele vai sempre nos guardar, Ele vai acampar anjos ao nosso redor e vai nos livrar do mal, né? Ele vai sempre nos proteger, nos livrar. Por mais que possam vir as tentações do inimigo, nós vamos ter sabedoria para saber lidar e fugir das tentações, porque nós devemos fugir das tentações, né? Nós devemos sair fora das tentações do inimigo, porque ele vai lançar todos os dias para que a gente venha cair e desobedecer o nosso Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo foi fiel até o fim.
Ele não caiu em nenhuma das tentações do inimigo até o dia da sua morte. O nosso Senhor Jesus Cristo foi fiel a Deus e é isso que Deus quer de nós, fidelidade. Quanto mais nós formos fiéis a Deus, formos obedientes a Ele, nós vamos estar em proteção, nós vamos estar guardados por Ele. Ele vai acampar anjos ao nosso redor e nós vamos ficar livres de todo o mal. O mal pode até tentar, né? Como a palavra do Senhor fala, que o diabo anda ao nosso derredor, né? Buscando a quem possa tragar. Mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e ele os livra. Então, quando a gente teme a Deus, que temer é obedecer a Deus, é viver os ensinamentos dele, é viver em obediência à palavra dele, Deus vai estar sempre nos guardando com seus anjos, enviando os anjos dele para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Nós devemos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo fiel e obediente ao nosso Pai, pois Ele só quer o melhor para nós. O inimigo só quer nos destruir. O inimigo só quer nos ver caídos, destruídos. Ele oferece coisas fáceis, né? Ele oferece pratos bonitos para que a gente venha cair, mas tudo isso com a intenção de nos prejudicar, porque ele já está derrotado, ele já está destruído e ele quer destruir e que ele quer carregar o máximo de pessoas possíveis com ele para a eternidade, infelizmente. E infelizmente muitas pessoas estão caindo nas astutas ciladas do inimigo, né? Porque não se refugiam em Deus, não buscam em Deus, não tem a proteção de Deus, como fala o Salmo. A gente, para ter a proteção de Deus, para ser acolhido nele, nós temos que estar nele, nós temos que estar em Deus, nós temos que estar na presença dele, buscando ele, se consagrando, porque ele vai nos tentar todos os dias. O inimigo trabalha todos os dias para nos tentar e muitas vezes ele consegue, né, fazer com que as pessoas caiam nas tentações, infelizmente. Mas quando nós estamos firmados em Cristo, quando nós estamos andando lado a lado com o nosso Deus, Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger e Ele vai nos livrar de todo o mal, como Ele fazia com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque Jesus aqui, Ele era homem e Ele era Deus. Ele teve que passar por todas as coisas que nós seres humanos passamos aqui na terra, né? Por dores, por aflições, por lutas, contendas. Ele passou por tudo o que a gente passa, mas a confiança dele estava no Deus Todo-Poderoso. Ele orava o tempo todo a Deus, ele dedicava um tempo de comunhão com Deus, porque quanto mais você busca a Deus, mais você quer. Quanto mais você lê a palavra, mais você quer ler. É uma sede insaciável, é uma fonte inesgotável, né? Quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente quer conhecer da palavra. Quanto mais a gente está orando, mais a gente quer estar orando ali na presença de Deus. É assim que funciona, né? É uma fonte inesgotável de Deus sobre as nossas vidas e é isso que Ele quer, que a gente esteja sempre na presença, buscando Ele, porque Ele vai nos guardar, Ele vai nos livrar de todo o mal, como fala esse salmo, é um salmo de proteção. E aqui no começo fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando a gente está debaixo do esconderijo de Deus, que é estar guardado debaixo da proteção dEle, Ele vai sempre nos proteger, Ele vai sempre nos guiar e nós vamos estar descansados em Deus, porque Ele nos guarda e nos livra de todo o mal, porque Ele é um Deus bom, um Deus poderoso, um Deus que sempre vai guardar os seus filhos e aqueles que são fiéis, que andam com Ele, Ele vai sempre proteger. Quando a gente coloca o nosso Deus como nosso escudo protetor, como nosso guarda fiel, Ele vai nos guardar, porque a gente não consegue enxergar o mundo espiritual e o mundo espiritual existe e Deus nos livra todos os dias de muitas coisas que a gente não consegue enxergar, né? De muitas coisas que a gente não vê com os nossos olhos naturais, mas o
mundo espiritual existe. E Deus está sempre ali nos guardando, nos livrando de todo o mal. E a gente sempre deve estar debaixo do esconderijo dele, guardado e protegido por Deus. Porque de nada adianta a gente dizer que tem Deus como nosso esconderijo, como nosso Altíssimo, se a gente não é obediente à sua palavra, se a gente vive fazendo tudo o que não presta, vive errando, vive mentindo, vive enganando, vive se prostituindo, vive enganando as pessoas, vive fazendo tudo que é de errado, aí depois vem falar que Deus é o protetor, que Deus é o guia deles. Infelizmente não é, né? Essas pessoas vivem enganadas. Essa promessa é para as pessoas que vivem em Deus e vivem debaixo da proteção dele e vivem debaixo da obediência, né? Porque nós devemos ser obedientes, ser fiéis e tementes ao nosso Deus. E Ele vai nos guardar, e Ele vai mandar anjos para nos proteger e nos livrar de todo o mal. O segredo é viver em obediência, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, e que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa, Pai. Obrigada por cada pessoa que passa aqui nesses vídeos todos os dias, por cada inscrito que o Senhor nos envia todos os dias. Que o Senhor venha guardar e proteger e livrar de todo o mal, Pai. Que a gente venha viver como Salmo 91, que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, que a nossa segurança seja no Senhor, que a gente venha se acolher em Ti, Pai, e que a gente habite no esconderijo do Altíssimo, Pai amado, à sombra do Onipotente, e que a gente possa descansar em Ti, Pai amado, que o Senhor nos cubra com as Tuas asas protetoras, e que debaixo delas a gente se assegure, pois a Tua verdade é escudo sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha, Pai, nos livrar de todo o mal, que possam cair 1000 do nosso lado, 10.000 à direita, e nós não sejamos atingidos, Pai amado, que nenhum mal nos suceda, nem praga alguma chegue à nossa tenda, porque o Senhor é um Deus que nos protege, o Senhor envia anjos para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar de todo o mal, Pai amado, que a gente tenha a confiança e a convicção de que o Senhor está conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, Pai, nos guiando pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome, e que a gente, quando a gente ande pelo vale da sombra da morte, a gente não tema mal algum, pois o Senhor está conosco. A Tua vara e o Teu cajado venha nos consolar. Nos guarda, Pai, nos assegura em Ti, e que a gente seja sempre fiéis e obedientes ao Senhor, para que a gente venha ter a Tua proteção, para que o Senhor venha enviar os Teus anjos para nos guardar, nos livrar de todos os males, Pai amado, pois o Senhor é um Pai que ama e cuida dos seus filhos. Que o Senhor venha atender os nossos clamores, as nossas orações, as nossas petições, Pai amado, que o Senhor venha abrir portas aonde não tem, que o Senhor venha fazer milagres, Pai, aquelas causas que para a gente é impossível, Pai, de realizar, para o Senhor não é. Para o Senhor tudo é pequeno, nada é impossível para Ti. Para nós o problema é imenso, mas para Ti é minúsculo, Pai amado. Que o Senhor possa resolver os nossos problemas e as nossas causas difíceis, Pai. Eu Te peço e Te agradeço, coloco todos em Tuas mãos, a minha casa e os meus, e a casa de todos que estão passando aqui nesse vídeo, nessa oração, os familiares delas. Que o Senhor venha abençoar cada um, em nome de Jesus Cristo, eu Te peço e Te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a todos.